Nossa entrevistada é a deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, Bia Kicis. Deputada, bem-vinda. Olá, obrigada, Renata, obrigada, Caio. Deputada, vou direto ao ponto. A senhora, que é uma ferrenha defensora do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, na política, foi afastada da vice-liderança do governo no Congresso. Aliados do presidente vêm usando esse episódio como um exemplo de um movimento mais abrangente, mais amplo de Bolsonaro para, digamos, afastar nomes considerados radicais do seu entorno. É isso que está acontecendo? Qual é a sua avaliação sobre esse episódio? Olha, eu não posso concordar com isso porque eu não sou uma pessoa radical, em primeiro lugar. Quem me conhece, convive comigo no Congresso e acompanhou a minha trajetória, a minha atuação como vice-líder do governo no Congresso, sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, do consenso, de buscar voto, de conversar. Então, no meu caso, pelo menos, eu tenho certeza que não se trata desse motivo. Mas insistindo um pouquinho, deputada, especificamente sobre esse movimento de afastamento, como a senhora, então, interpretou essa decisão, que foi uma decisão diretamente do presidente Jair Bolsonaro? Não, no meu caso, eu creio que isso se deva ao meu voto no caso do Fundeb, porque eu votei contrária à PEC 1515, embora eu não seja contrária ao Fundeb, mas eu sou contra a constitucionalização. Então, em razão disso, me parece, né, que foi essa a razão pela qual eu fui afastada da vice-liderança. O presidente entendeu que, como vice-líder, eu deveria seguir a orientação do governo. É um direito dele de achar isso, é um direito meu votar de acordo com a minha consciência, então está tudo certo. Deputada, a senhora ficou magoada e a senhora conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa decisão dele de afastá-la? Nós não conversamos sobre isso ainda, né? Nós iremos conversar, mas eu entendo que é um direito do presidente achar que o vice-líder teria que acompanhar. A gente não conversou antes sobre isso, eu avisei ao Major Vitor Hugo, né, o líder do governo na Câmara, porque eu era vice-líder no Congresso. Então, ali naquela votação, eu não estava atuando como vice-líder, eu estava atuando como uma parlamentar. No entanto, eles entenderam que eu deveria ter acompanhado. Eu preferi fazer uma objeção de consciência nesse caso. Votei de acordo com a minha consciência, então eu acho que está tudo certo, o presidente está no direito dele, né? Tá tudo tranquilo. Nesse caso específico, deputada, da votação do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, houve ali, de fato, uma tentativa da articulação política do governo de modificar alguns pontos do relatório da professora Dorinha, muitas críticas de que o governo chegou muito atrasado, né, nessa negociação. O fato é que a visão ali da equipe econômica acabou não prevalecendo e muitas mudanças que haviam sido sugeridas não foram incorporadas ao texto e no plenário houve essa votação muito expressiva a favor do relatório, né, e desse aumento da participação do governo federal no fundo. A senhora e um número muito pequeno de deputados acabaram votando contrariamente. O presidente Jair Bolsonaro, diante desse arranjo, decidiu usar isso como uma vitória pessoal. Ao votar, na verdade, argumentando, né, que finalmente o governo estava ali fazendo modificações e prestigiando a educação básica. Ao votar contra, a senhora não imaginou que poderia enfraquecer esse discurso político do governo? Não acho que enfraqueci, porque o meu voto ali, ele foi uma coisa praticamente simbólica e ele não tinha o poder, o condão de alterar o resultado. Então, os poucos deputados que votamos contra foi por uma questão de objeção pessoal mesmo, pessoas que, por exemplo, a deputada Cris Tonieto, que foi da comissão do Fundeb, alguns parlamentares que têm por, digamos, por causa, né, a luta pela desconstitucionalização de várias matérias. A gente entende que a nossa Constituição já é robusta demais, tem muitos princípios, é uma Constituição muito principiológica e que esse tipo de constitucionalização acaba levando à judicialização e nós queremos fortalecer o poder do parlamento. Com isso, nós fortalecemos a autoridade do povo que representamos. Quando você coloca tudo na Constituição, você abre oportunidade para que essas matérias sejam judicializadas. A gente entende que isso não é o ideal. Deputada, a gente queria que a senhora
resgatasse ali como que foi o processo, até mesmo antes do voto. Teve uma orientação, Palácio do Planalto, ou o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, chegou, falou para a senhora, falou para os parlamentares do seu grupo, vamos dizer assim, que essa era a orientação. Como que foi o processo para tomar essa decisão? Sim, sempre existe uma reunião de liderança. Eu, como sou vice-líder no Congresso, eu participo das reuniões que são a respeito de vetos, de medidas provisórias, não das matérias da Câmara, mas por acaso eu até participei de uma reunião na manhã daquele dia, que era de vetos, mas se tratou porque tinha líderes também da Câmara, junto ao ministro Ramos, e chegou a se tratar da questão do Fundeb. Eu até coloquei alguns questionamentos, perguntei algumas coisas, e o ministro disse, olha, até o final da manhã, início da tarde, vocês terão a posição do governo. Quando foi para votar, de fato nós temos um grupo de WhatsApp, que é um grupo para receber orientação, e o Major Vitor Hugo disse que o governo votaria e orientaria favorável à matéria. E eu coloquei ali a minha objeção para o Major, falei, Major, líder, eu vou votar contra, mas é uma objeção pessoal por causa do meu entendimento sobre a educação, como que eu acho que deve ser. E ele ainda falou, olha, não vai ser muito bom, vota junto. Eu falei, olha, líder, é uma objeção pessoal. Eu acho que todo parlamentar tem direito a votar quando tem uma objeção de consciência. Eu sempre defendi isso. A gente segue a orientação, segue o partido, mas quando há uma objeção de consciência, a gente fica liberado. Então, eu te confesso, Caio, que foi difícil para mim. Até a hora de apertar lá o voto, eu fiquei em dúvida. Eu até tentei votar com o governo, porque eu sempre sigo a orientação do governo, até porque eu concordo com o governo. Mas nesse caso, eu não consegui votar com o governo. Eu segui realmente a minha consciência. E aí, eu fui afastada da vice-liderança. Eu acato isso. Confio no presidente, acato essa decisão dele, todo ato tem consequência. Eu sou uma mulher adulta, então eu sei lidar com as consequências dos meus atos. São as minhas escolhas. Então agora eu fico mais liberada, né, para, não sendo vice-líder do governo, se precisar votar alguma coisa contra, que eu possa votar, embora Sim. eu não acredito que isso seja uma coisa recorrente, porque foi a primeira vez que eu votei sem ser de acordo com a orientação. Deputada, a gente falou do antes, mas e o depois? A senhora votou, aí quem que informou, por exemplo, a senhora que a senhora seria destituída? Como que foi a repercussão? Bom, a votação foi remota, eu estava em casa, eu Sim. não estava lá na Câmara, muitas vezes eu estou, e aí eu votei. E mais tarde meu celular começou a pipocar lá, né? Muitas mensagens e ligações de números não identificados, aí eu já sei que é a imprensa, quando é assim, né? E aí eu vi uma mensagem de um jornalista falando, e ele me mandou a foto, né, do Diário Oficial com a minha destituição. Mas no dia seguinte isso, né? Não. Na mesma noite? Eu acho que foi na mesma noite. Sim, sim. Acho que foi. Agora já não tenho certeza, mas... Tá, mas ninguém do governo te comunicou? Nem o Vitor Hugo, nem o Ramos, o general Ramos? Eu acho que... Não, mas você tem razão, foi no dia seguinte. Sim. Foi no dia seguinte mesmo. Não, ninguém me comunicou, até porque a votação terminou tarde, né, naquela noite. Então foi no dia seguinte, eu recebi essa informação, ninguém entrou em contato comigo. Eu fiquei surpresa por não ter sido comunicada, porque, na verdade, eu até pensei, será que eu vou sair da liderança por causa disso? Não sei, não tinha uma experiência prévia dessa, né? Mas eu fiquei surpresa apenas por não ter sido comunicada. Eu gostaria de ter sido comunicada. Mas, tirando isso, eu entendo perfeitamente, foi uma decisão do presidente e ele não aprovou o meu voto e está tudo certo. Eu continuo, é muito importante dizer que eu continuo no apoio do governo, vou continuar trabalhando pelo governo, esse é o governo que eu acredito, respeito o presidente Bolsonaro, confio, temos uma relação de amizade, então segue o jogo, Caio. Deputada, agora qual é a mensagem que a senhora entende que o presidente quis passar com esse movimento? A senhora mesmo diz, né, não era esperado, ninguém me comunicou, né, nem comunicou previamente que, olha, se a senhora tomasse essa decisão, que a senhora disse que inclusive foi difícil, de ir contra o governo,
poderia haver essa consequência. Qual é a mensagem, qual é o gesto político? Porque a política são gestos, né? E o presidente fez um gesto muito claro, né, em relação a fez um gesto que ele quer todos os líderes e vice-líderes votando de acordo com a orientação. Agora, é preciso dizer também que isso foi uma novidade, porque já houve casos, e bem recentemente, de outros vice-líderes votarem contra a orientação do governo e não terem nenhum tipo de problema com relação a isso. Quais casos, deputada? Por exemplo, num caso do PL 2630 no Senado, né? Então, assim, eu não vou aqui citar nomes, tá? Vocês podem pesquisar, mas houve caso de vice-líder que votou a favor desse projeto de lei, que é o projeto de lei que a gente sabe que é o da censura, chamada aí das fake news, né? E para nós é uma causa muito importante a questão da liberdade, a liberdade de expressão. Então é uma causa importantíssima para o presidente, para todos nós, para todos os conservadores, né? Então, diante disso, eu realmente não avaliei que haveria esse problema. Houve, o presidente não gostou, eu marquei a minha posição e o presidente marcou a posição dele, somos adultos. Então eu acho que a gente vamos seguir em diante, eu continuo firme, tá? Eu sei que eu conto com a confiança do presidente, ele quis passar mesmo um recado, Renato, você tem razão, mas eu tenho certeza que eu conto com a confiança do presidente, assim como ele conta totalmente com o meu apoio. Ô, deputada, a gente está falando muito desse caso da senhora dessa semana, pelo simbolismo, né? Ele é um caso ali, vamos dizer, da micropolítica ali congressual, mas ele significa e diz muito sobre muitos dos movimentos que o presidente Jair Bolsonaro tem feito nas últimas semanas, pacificando o ambiente político, tentando ali se aproximar desse grupo ali, o chamado Centrão do Congresso Nacional. Eu queria ouvir da senhora como a senhora avalia esse processo de pacificação, de uma saída da direita para a centro-direita? Tem muito analista fazendo essa leitura também, que ele foi eleito com um discurso ali de extrema-direita ou de direita, e agora está caminhando para uma centro-direita, fazendo gestos ao centro político e, de certa maneira, enfraquecendo, como foi o caso da senhora, esses aliados ali de primeira hora, os bolsonaristas raiz, que a gente costuma falar, inclusive aqui bastante na CNN. É isso que está acontecendo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que festejar que hoje na política nós temos espaço para a direita, centro-direita, a direita mais polarizada, porque há muito tempo que nós só tínhamos esquerda, centro-esquerda, extremíssima esquerda, até Partido Comunista, e não havia nenhum espaço para a direita. Então a direita está se encontrando, né? É um movimento novo e uma coisa que fica muito clara, e eu como parlamentar percebo, né, que você não governa sem o apoio do Congresso, sem uma maioria no Congresso. Então nós chegamos, né, o presidente chegou, nós chegamos com um partido forte, o partido PSL teve um racha, então claro que isso tudo gerou, né, uma fragilização na base do governo. E o presidente, que chegou com um firme propósito de não interferir no parlamento, ele é um democrata, ele é o primeiro presidente que respeitou o parlamento em muito tempo, porque vamos combinar que os presidentes anteriores, para terem apoio, compravam o Congresso. Era mensalão, era petrolão, então tudo isso não representa a democracia. O presidente Bolsonaro é um democrata que sempre respeitou os demais poderes, mas se viu diante de uma situação que é estar sem base no Congresso. Lamentavelmente, nós ainda temos parlamentares que, se não tem um favorecimento, alguma coisa, não votam. Eu ouvi isso de dentro do plenário, tá? Para minha tristeza, projetos importantes para o Brasil, na hora da votação, um parlamentar ou outro diz, eu não vou votar não, porque o governo não está me fazendo nenhum agrado, não está me fazendo nenhum favor, e isso me dá muita tristeza, e eu só penso assim, nossa, em 2022 nós precisamos colocar mais parlamentares aqui que votem de acordo com a consciência, que votem pelo Brasil e não pensando em favorecimento pessoal. Então, o que o presidente está fazendo é chamando essas pessoas para conversar. Muitas delas querem apenas tirar uma foto com o presidente, apertar a mão, poder levar uma foto para a sua cidade, para a sua base, dizer, olha aqui, ó, eu tenho acesso ao presidente. Isso é importante, gente. Isso conta na política. Outros querem um cargo ou outro, querem ter mais influência no governo.
Ok, isso é normal, desde que não haja corrupção. Então, o presidente já avisou, né? Eles estão mais abertos para outros partidos, para outros parlamentares, que vão ajudar no Congresso. Mas se houver corrupção, estão fora. Deputada, esse ponto é importante porque é claro que um dos papéis da imprensa são muitos, mas é justamente ir checando mudança em discurso ou que um político promete e depois acaba exercendo de fato. E esse discurso da nova forma de fazer política, de não ceder a partidos tradicionais, a esse jogo no Congresso, foi muito martelado pelo presidente Jair Bolsonaro e por toda a sua base de apoio ali na eleição. A senhora está colocando um quadro em que, usando um termo, né, que sempre se fala, né, não há toma lá da cá, há agrados, há um gesto político ou cargo. Se é algo tão simples, primeiro, por que não foi feito no primeiro ano? E segundo, dar cargos, abrir espaço no governo, não é o jogo também da velha política? Deixa eu te falar, a política em todo lugar do mundo é feita assim. Mas só que no Brasil é com desvio, é com corrupção, é com politicagem. Política é isso. Você tem que negociar, você tem que estar aberto para o outro, você tem que ceder aqui, o outro cede ali, você cede espaço. Isso é política, isso não tem nada de errado. Nós que fomos acostumados a achar que política era coisa feia, era coisa de bandido. Eu mesma não me interessava por política, porque achava que era uma coisa suja. Depois eu fui entender que não, que se a gente quer melhorar a política, a gente tem que entrar nela, né? Até me disseram, quando eu resolvi me candidatar, falaram, olha, você vai ter que ter muito cuidado, porque você vai entrar num mar de lama, você tem que andar nesse mar de lama sem se emporcalhar. E aí, essa é a missão. Não adianta você querer tudo bonito, ideal, porque isso não existe. A nossa política, ela ficou realmente entregue a pessoas que se acostumaram com a impunidade, principalmente. O maior mal do Brasil é a impunidade, que é a mãe da reincidência e a mãe da corrupção. Então, na medida em que a gente fortalece a punibilidade, você muda, altera as leis, trabalha na execução penal, diminui a impunidade, com isso você vai corrigindo esse sistema. E aí vamos fazer política como se faz no mundo inteiro, abrindo espaço, dividindo com as pessoas, mas sem permitir corrupção. Deputada, fazendo uma outra leitura de todo esse processo, a senhora não acha que o presidente Jair Bolsonaro se viu obrigado a fazer esse movimento sob pena de perder o mandato mesmo, seja pela via congressual, seja por essas investigações ali que o judiciário estão fazendo, que chegam ali perto do Palácio do Planalto? Não foi um movimento que ele teve que fazer, não que ele quis fazer? Não, mas é óbvio isso, né? É óbvio. O que eu estou dizendo é o seguinte, o presidente chegou com um propósito, né, de trabalhar de forma diferente, ele mandando os projetos, deixando o Congresso se entender, né, sem se intrometer também no judiciário, e essa fórmula não deu certo, como eu estou te dizendo, porque todo mundo que já estava nesse jogo da política está tendo que se adaptar a esse novo jeito. Então virou meio que uma queda de braço, o Congresso e o Planalto. No nosso sistema não funciona isso, porque o nosso sistema não é só um sistema presidencialista. Ele é um sistema montado para ser parlamentarista, a nossa Constituição, só que é presidencialista. Então, o presidente não governa sem ter maioria no Congresso. Então, o presidente, sim, ele foi levado a fazer isso. E todos nós que somos inteligentes, quem tem inteligência, tem que aprender a se adaptar de acordo com as situações. Eu até acho, viu, Renata, que isso devia ter sido feito bem mais cedo. Eu nunca fui contra essa conversa. A gente só tem que ficar de olho para não permitir corrupção. E se tiver corrupção, punir. Mas eu até acho que isso demorou demais para acontecer e acabou gerando muito desgaste. Era uma tristeza, gente. Como parlamentar, eu posso dizer, estar no Congresso, ver projetos importantes, medidas provisórias necessárias caducando. As medidas provisórias caducando, uma atrás da outra caducando, e os projetos do governo não sendo levados adiante por um boicote. Então, o presidente teve, sim, que modificar a maneira de lidar. Outro dia estive num almoço no Palácio do Planalto,
com o presidente, em torno de uns 20 deputados de vários partidos, e o que esses deputados queriam era isso, essa aproximação. Nem todo mundo que está ali quer um cargo no ministério, alguma coisa, quer estar lá próximo ao presidente. Eu acho que houve uma falha, sim, no início, tá? Demorou para o presidente fazer isso. Muitos apoiadores do presidente já diziam para o presidente que ele precisava começar a fazer esse movimento. Ele foi lento nisso, mas agora ele está aberto a esse movimento e a coisa começa a dar resultado. Deputada, essa parte de fazer política, né? Inclusive um presidente que foi durante ali décadas deputado, né? Que participou da casa, deve saber a importância de fato, mas a gente não pode ignorar uma parte que a senhora mesmo citou, né? Que foi a negociação de cargos, né? Então a gente teve ali a distribuição de indicados para partidos que se chama comumente de centrão, mas são partidos de centro, progressistas, PL, PSD, republicanos e outros, na estrutura do executivo. A gente fala muito nisso, mas gostaria de ouvir a senhora, porque isso não vai contra aquele discurso de loteamento, não é... A política tradicional, de certa forma, não domou o bolsonarismo nesse sentido? Não domou. Eu te digo o seguinte, você tem que se adaptar e jogar o xadrez com as peças que estão no tabuleiro. Não adianta você querer jogar com peças que não estão no tabuleiro. Então, em 2022, a gente precisa de mais pessoas conservadoras no Congresso, que tenham esse tipo de pensamento, que votem já pelo Brasil, que votem olhando para a sociedade. Só que não temos peças suficientes nesse momento. Então, o que o presidente... Mas é preciso dizer que nós temos que parar de demonizar a política. O político é alguém que a cada 4 anos, ou 8, no caso do Senado, se submete à vontade popular. E a população agora, ela despertou, ela está acompanhando a política de perto. Então, antigamente não, a pessoa se elegia, e ela pensava assim, o eleitor brasileiro não acompanha nada, não lembra nem quem votou. No último ano eu vou lá e começo a fazer as coisas certinho, que daí que eles vão prestar atenção. Mudou, o eleitor está de olho na gente, de uma forma assim, acompanhando, parece que de lupa. Então eu acho que tudo isso ajuda porque o eleitor se torna também um fiscal dos políticos. Mas esse pedido de não demonização da política não era justamente o que integrantes, por exemplo, democratas, do MDB, vou citar aqui partidos tradicionais muito antigos, né, que têm representatividade na Câmara, justamente não pediam logo no início, ao entrar nesses embates com os deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro? Sim, eles pediam, mas acontece que a história da nossa política era uma história suja. Claro que não de todos, tem muita gente correta no Congresso. Eu que convivo lá dentro, vejo que tem muita gente boa em vários partidos. Em alguns não tem não, mas na grande maioria tem muita gente boa e correta que só quer poder trabalhar. Mas a história que a gente acompanhava e que a gente via e que não havia punição alguma era de muita corrupção. Então a gente ficava com a impressão de que ainda tinha esse discurso, nenhum político presta. Gente, isso não é mentira. Isso é mentira, desculpa. Isso é mentira. Isso é um discurso para demonizar a política e afastar as pessoas da política. Então nós temos que trabalhar, nós estamos num trabalho de aprendizado. A nossa democracia, ela é muito jovem ainda. E claro, a gente fala uma coisa hoje, depois você vai aprender que não é bem assim. Estamos todos aprendendo. Eu mesma... embora eu não seja nunca fui muito nesse discurso de que nenhum político presta, mas eu não imaginava também que nós fôssemos encontrar pessoas que estavam simplesmente dispostas, e que já eram de outras legislaturas, a fazer um bom trabalho. Tenho convivido com elas, nós temos um grupo dentro da Câmara chamado Reforma Câmara, e o único requisito que a gente pede para as pessoas que querem fazer parte desse grupo é que sejam pessoas que não vendem o seu voto, que votam de acordo com a consciência, qualquer que seja a linha da pessoa. Ela não precisa ser de direita, extrema-direita, centro-direita, não, ela até pode ser centro-esquerda, mas é uma pessoa que vota de acordo com a consciência, com quem você consegue ter diálogo, então tudo bem, ela pode fazer parte desse movimento nosso. Deputada, o ponto, acho que a Renata está colocando, e eu também queria colocar, era que esse movimento todo de aceno, afago, aproximação, aliança até, né, que já é uma aliança do presidente Jair Bolsonaro com a política tradicional,
ele foi feito e tem sido feito ao custo de não vou dizer um escanteamento, mas ali um enfraquecimento, uma fragilização desse bolsonarismo raiz, do qual, ao meu ver, a senhora se insere, e aqui eu vou pegar o símbolo maior desse bolsonarismo raiz, que é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que acabou tendo que ir para outro país, né? Porque não tinha mais condições políticas dele ficar aqui, pelo menos no curto prazo. Qual que é a avaliação da senhora? Essa aproximação não está sendo feita sob o custo de enfraquecimento do grupo que vocês e que a senhora representa, que o Abraham Weintraub representa também? Olha, eu não me vejo representando grupo nenhum, não, sabe? Não me vejo. Eu, a não ser o grupo de conservadores do Brasil. E eu acho que eu sou uma pessoa dotada de inteligência emocional suficiente para perceber quando um caminho não está dando muito certo. Então, um caminho não está dando muito certo, quem é inteligente vai arrumando outro caminho. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer, seja na política, seja na vida, é ficar agarrado, apegado, sabe, a uma tática. Né? Nós temos que trabalhar para a gente avançar, né, com o Brasil, levar o Brasil à frente, para as reformas que o Brasil precisa. Então, se uma coisa que eu achava que era muito importante não está dando certo, não é isso que está agradando a maioria, não está funcionando, vamos mudar. O importante é a gente não parar e o Brasil ir em frente. E a gente não abrir mão das nossas convicções. Porque tem coisa, Caio, que é essencial, tem coisa que é acessório. A gente pode muito bem abrir mão do que é acessório. Aproveitar essa sensibilidade, pulso da senhora, que eu sei que é afiado nas redes sociais, a senhora usa muito. Como é que essa mudança, a senhora fala aí, né, de ver o que funcionava e o que não funcionava, como um argumento para essa, vou chamar de guinada, na forma do presidente Jair Bolsonaro de fazer política. Como é que isso bate na base de apoio do presidente, que o apoiou, que votou nele, animada com esse discurso anti-establishment, né? Esse termo foi muito usado na campanha, que inclusive ao longo desse primeiro ano de mandato cobrou muito isso do presidente, que seguisse batendo nessa tecla. Como é que isso bate nos apoiadores? Olha, eu posso dizer com tranquilidade, porque hoje saiu uma nova pesquisa do Instituto Paraná e o presidente Bolsonaro está bem à frente de todos os outros candidatos, qualquer que seja o cenário. Primeiro turno, Jair Bolsonaro, segundo turno, Jair Bolsonaro, seja quem for o adversário. Então, eu acho que a base está acompanhando. É claro, a base vai criticar também algumas coisas que às vezes ela não entende, o presidente vai, conversa. Essa coisa dele conversar diretamente com a sua base, com o seu público, com o seu eleitor, com o cidadão, é sensacional, porque ele pega e explica sem intermediário. Então eu acho que isso é muito importante e, como eu te falei, às vezes você precisa mudar um pouco o caminho que você está seguindo, mas para chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo. Deputada, vou voltar na questão do bolsonarismo raiz. A senhora acha que foi correta, foi uma decisão prudente a exoneração, a demissão do ministro Abraham Weintraub? Olha, eu fiquei muito, assim, entristecida de ver o que fizeram com o ministro. Mas eu entendi que o ministro estava sofrendo uma pressão muito forte e que seria para o bem dele, da família dele, pela segurança dele, porque do jeito que nós estamos num quadro de insegurança jurídica tão grande, se o ministro ficasse aqui, ninguém tem a convicção, ninguém pode dizer que tem a segurança de que ele não seria preso. Então, eu acho que foi a melhor saída e foi uma saída encontrada entre o presidente e o próprio ministro. Tanto que o ministro hoje se diz em segurança lá nos Estados Unidos, tá? Deputada, a senhora já fez inúmeras críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a gente já fala, mas a senhora é alvo de 2 inquéritos, né, que estão tramitando na corte. O presidente Jair Bolsonaro também já verbalizou críticas ao Supremo. Individualmente, alguns dos ministros optou por não mais fazer esse tipo de crítica direta. Mais do que isso, resolveu limitar muito as suas declarações públicas num objetivo, segundo aliados, justamente de não mais provocar animosidade com outros poderes, em especial o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é acertada? Tem coisa que você escolhe e tem coisa que você não escolhe. Você tem hora que você tem opção, tem hora que você não tem opção. No caso meu, com o Supremo Tribunal Federal, eu nunca critiquei a corte. Eu sou advogada, fui procuradora,
fui assessora dentro do Supremo Tribunal Federal, sempre tive muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não respeito o ativismo judicial, por exemplo. Eu o combato. É uma das causas mais importantes para mim, pelas quais eu mais brigo dentro do Congresso. A separação dos poderes, o respeito às atribuições privativas de cada poder. Quando eu vejo um poder avançando no outro, eu, como cidadã e como advogada, operadora do direito e como parlamentar, não posso ficar feliz, não posso ficar satisfeita e tenho o direito de brigar para manter a democracia tal como ela é, tal como ela está prevista na nossa Constituição. Uma república com separação entre 3 poderes, com independência e harmonia. Agora, faço críticas a atitudes, a decisões do Supremo Tribunal Federal. Não ataco os ministros pessoalmente. Então, com relação a esses inquéritos, eu tenho que dizer que eles são ilegais. Eles são até mesmo imorais, esses inquéritos. Eles não têm nenhuma base na realidade, não existe crime de fake news. Hoje, várias páginas de apoiadores do presidente Bolsonaro foram retiradas do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Deputada, e qual é o crime dessas pessoas? Perdão interromper, só para a gente não passar a batida. A senhora falou assim, eu nunca fiz críticas diretas, individuais a ministra. Diretas eu faço. Diretas, exato, bem né? diretas. Alguns a senhora chegou, inclusive, a xingar, né, em live, né? Dizer que, não vou reproduzir aqui, mas sim, um juiz de... sim, ali eu citei um episódio, um livro, parafraseei um livro, mas assim, esse não é o meu estilo. Aquilo foi num momento de extrema emoção, um momento de extrema emoção diante de uma decisão extremamente abusiva. Então, naquele momento, eu me excedi realmente. Quem me conhece, acompanha até as minhas redes, sabe que esse não é o meu estilo. O meu estilo é muito mais didático, inclusive, de explicar uma decisão, por que essa decisão não está certa, onde é que ela está pecando, o que ela está ferindo, onde ela fere a Constituição, as leis. Então, eu sou uma defensora das leis, do ordenamento jurídico, da democracia, né? Deputada, tem 3 inquéritos, então, ali, né? Tem o das fake news, tem dos chamados atos antidemocráticos, que vocês chamam... tem outro nome, né, deputada? Vocês chamam o da liberdade de expressão, né? Não é isso? E tem da interferência da Polícia Federal. Esses 3 inquéritos, na sua visão, são ilegais. Por que o Supremo instaurou esses 3 inquéritos? E qual que é o objetivo do Supremo com esses inquéritos? Bom, o primeiro deles, acho que foi o da fake news, né? É de 2019, esse inquérito. Esse é bem abrangente. Bom, ele foi um inquérito que começou totalmente legal. Aliás, a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral, ela falou que esse inquérito ele feria, né, o nosso sistema acusatório. Só o Ministério Público pode abrir inquérito. Inclusive, ela disse que aquele artigo do regimento interno, que é anterior à Constituição de 88, não havia sido recepcionado pela Constituição. Mas ela diz o seguinte, mas se entenderem que foi recepcionado, então ele somente pode ser aplicado para crimes ou atos ilegais ocorridos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, em sua sede, no estabelecimento. Não houve nada disso, primeiro porque espalhar mentira nas redes, que seja, né? Eu canso de pegar o jornal e ler mentiras em veículos oficiais. Às vezes você olha uma notícia na internet, não é bem aquilo, aquela notícia não é verdadeira, mas a pessoa não fez com o intuito de desinformar. Às vezes ela está replicando uma notícia que ela acreditou que era verdadeira. Então, assim, não existe crime de fake news capitulado na nossa legislação. Esse é um tema sobre o qual a gente precisa debater. Mas para debater esse tema tem que ser dentro do Congresso Nacional. Não pode ser dentro de um inquérito do Supremo. Uma observação nesse caso desse inquérito, deputada, aqui começou a se chamar inquérito das fake news de forma popular, mas ele é para apurar uma suposta rede de desinformação, é o que entra aí, não mentira, né? Mas objetivo de causar desinformação e também ameaças a integrantes da corte, só para a gente estabelecer isso, né? E Alexandre de Moraes, em sua decisão recente, viu ali, segundo ele, que as investigações até nesse momento apontam ali para a existência de uma rede, uma organização criminosa em andamento com esse objetivo, né? Essa organização criminosa, ela surgiu da cabeça de uma
pessoa que hoje está presa, chamada Luciano Ayan. Esse é o idealizador dessa história de grupo criminoso. Primeiro que uma associação só é criminosa se ela se une para fazer crime. Se não é uma associação, e toda associação é lícita, prevista na Constituição e não pode ser impedida. E não há nenhum crime, porque não existe crime de fake news ou de desinformação. Isso não é crime, não existe crime de desinformação. E se existem pessoas, eventualmente, fazendo ameaças ao ministro Alexandre ou a algum outro ministro, como ele leu no seu depoimento, no seu voto, ele leu umas coisas realmente muito feias que falaram, então isso se chama crime de ameaça, ou então injúria, ou difamação, ou calúnia, já está previsto no nosso Código Penal. Não há a menor necessidade. Isso que foi feito, e o ministro Alexandre, inclusive, falou na sua decisão, a qual a gente só teve acesso muito tempo depois desse inquérito aberto, que foi baseado principalmente nos depoimentos da deputada Joyce Hasselmann, do deputado Alexandre Frota, do deputado Nereu Crispim, pessoas que, me desculpem, não têm a menor credibilidade. A Joyce Hasselmann é uma que foi flagrada em áudios pedindo para a equipe dela fazer perfis falsos, perfis extras, para atacar os seus adversários, inclusive eu. Então, essa pessoa não tem credibilidade. Só isso já põe por terra todo o fundamento desse inquérito, baseado em depoimentos da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota, que fizeram esses depoimentos baseado num croquis, num esquema montado pelo senhor Luciano Ayan, que hoje está acusado de mentir, de desviar dinheiro, né, de cometer crimes que eu não sei quais são, mas no caso dele existe crime sim, tá? De lavagem de dinheiro, de uma série de coisas. Crime, no nosso caso, não existe. Ô, deputada, a senhora avalia que esses 3 inquéritos aí, eles são distintos, mas o que os une é ter o entorno ali do presidente Jair Bolsonaro, e no caso do inquérito que investiga a interferência na Polícia Federal, diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Os outros 2 chegam ali no entorno, né? Chegam muito próximo do presidente e dos apoiadores dele. A senhora avalia que o Supremo Tribunal Federal mantém esses inquéritos e essas investigações como uma maneira de ter o presidente e o mandato do presidente na mão? Sim, esses 3 inquéritos, porque o terceiro é o que eles chamam de atos antidemocráticos, é uma piada, né? Eu tenho que rir, porque eu aprendi que povo na rua é democracia. Ulisses Guimarães dizia que político só tem medo de povo na rua. E agora o povo vai para a rua para apoiar o seu presidente e é chamado de antidemocrático. Então vai lá, a desculpa que eles usam é que tem gente que pede artigo 142. Você tem uma pessoa no meio de 50 mil com uma faixinha, fecha o Supremo, fecha o Congresso, artigo 142. Aí vão lá, filmam aquilo e dizem que aquela manifestação antidemocrática, isso é um vexame. Nós estamos vivendo uma coisa que é um verdadeiro vexame para a nossa democracia. Isso me deixa muito indignada, mas muito indignada, porque, como eu já disse, eu sou uma defensora do regime democrático, do ordenamento jurídico. Mas, enfim, eu tenho a convicção, e eu acho que ter convicção não é crime, até agora. Eu acho que opinião não é crime, até agora. De que esses inquéritos, eles têm sim o intuito de intimidar o presidente e seus apoiadores. Basta ver que hoje as pessoas pensam 2, 3, 4, 5 vezes antes de levantar uma hashtag falando do Supremo Tribunal Federal, e ainda veio o ministro Barroso dizer que o que você coloca na rede em tempos de internet é uma extensão do Supremo para que continue, né, dentro, para que caiba dentro desse inquérito. É um inquérito aberto e ele não apura fatos passados, ele está apurando fatos que acontecem, continuam acontecendo todos os dias. As pessoas estão atemorizadas e com razão. Inclusive, para ir às ruas, as pessoas estão com medo, porque são pessoas normais, são pessoas que querem viver suas vidas e querem simplesmente expressar o seu apoio ao seu presidente, ao governo que elas escolheram. Deixe-me só fazer aqui uma explicação, até para quem nos acompanha poder entender. O Caio fez menção a 3 inquéritos. No caso do inquérito, que a gente chama das fake news, ele foi de fato instaurado de ofício, né?
alvo de grande controvérsia. A senhora chamou, rememorou aqui que esse é um inquérito de fato controverso, mas o plenário da Corte decidiu pela sua validade recentemente. Agora, no caso do inquérito, que chamamos de inquérito dos atos antidemocráticos, e no inquérito que apura a suposta interferência na Polícia Federal, ali houve um pedido da Procuradoria-Geral da República, que entendeu, no caso dos atos antidemocráticos, que seria necessário apurar a participação de deputados na organização de manifestações em que havia esse tipo de bandeira, né, fechamento do Congresso, ato institucional número 5 e por aí vai. Nesse caso, então, a gente não tem uma atuação motivada do Supremo, né? Você tem o Ministério Público olhando e vendo que é o caso de investigar. Formalmente, a gente pode dizer que ele começou por um pedido do procurador, subprocurador-geral da República, o vice. Formalmente, sim, pediu, mas se você pega o conteúdo desse inquérito, não tem nada. Não tem. Eu já vi, eu faço parte dele, meus advogados já viram, tá? Então, eu não estou querendo falar muito, porque eu vou prestar depoimento, eu estou, inclusive, com meu sigilo fiscal e bancário quebrado por 1 ano, sendo que naquela manifestação que ele diz que é o motivo desse inquérito, que foi uma que houve no dia 19 de abril, dia do Exército, em frente ao QG, eu nem estava lá. Eu não participei dessa manifestação, eu não estava lá e, no entanto, eu estou nesse inquérito simplesmente porque, em 1 mês, eu contratei uma equipe de publicidade, uma empresa de publicidade, que foi contratada também por mais 2 ou 3 parlamentares que precisavam de gente para tratar das suas redes. Então, eu faço um trabalho grande nas redes, eu me comunico com os meus eleitores, com os brasileiros em geral. Eu já faço isso muito antes, como ativista que era. Então, isso não é crime você contratar. Estão querendo equiparar essa agência, que é uma agência pequena, do Sérgio, que também está no inquérito, àquelas agências de publicidade que eram usadas pelo PT para fazer Caixa 2. Que é do Aliança pelo Brasil, né? Do Aliança pelo Brasil. Eu contratei num mês. Tá? Contratei 1 mês para ele ajudar o meu pessoal da minha equipe a dar uma harmonizada nas redes, uniformizar alguma coisa de imagem. E aí, eu nem fui a esse inquérito, não fui a esse encontro. Poderia ter ido, mas não fui nesse. Eu sempre vou nos que são ali na esplanada dos ministérios, tá? Então, assim, e aí o procurador ainda achou que era bom pegar 1 ano para trás. Gente, parlamentares acusados de corrupção pesada, Caixa 2, não tiveram o seu sigilo fiscal quebrado. Nós tivemos, porque não tem fundamento isso. Mas eu vou tratar disso no âmbito do inquérito, que é o local adequado, mas eu não posso deixar de falar para você, brasileiro que está nos ouvindo, que não é o fato de nós estarmos num inquérito que nós devemos ser tratados como criminosos, porque nós já estamos em Jornal Nacional, capa de revista, como organização criminosa. Eu vou processar todo mundo que está fazendo isso. Eu só estou esperando o andar desse inquérito e, se houver justiça nesse país, coisa que está difícil de acreditar, mas se houver justiça, a verdade vai prevalecer e eu vou sim entrar com lei de abuso de autoridade, danos morais, contra todas as pessoas que estão me difamando e me caluniando, porque eu não sou criminosa, não cometi nenhum crime, não fomentei ato antidemocrático e eu não me conformo com isso. Então eu quero falar para você, brasileiro, não é porque criar uma narrativa que você precisa acreditar. Deputada, a senhora associa o processo de pacificação, como vem sendo chamado do presidente Jair Bolsonaro, a essas investigações do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, com essas investigações, conseguiu, vamos chamar assim, moderar o presidente Jair Bolsonaro? Eu creio que sim. Eu creio que sim, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem esticado muito a corda. E, às vezes, você precisa retroceder um pouco, respirar, montar a sua estratégia. É preciso fazer isso, né? Até para acalmar um pouco os ânimos. Então, eu acredito que sim, o presidente ele está fazendo isso de uma forma muito respeitosa, né? Coisa que outros poderes não fizeram com ele. Agora, deputada, qual é o impacto nesse movimento, pegando aqui carona com o questionamento do Caio, da prisão de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, mas era assessor quando ele era deputado estadual, amigo de longa data do presidente, e que foi ali encontrado
num imóvel do ex-advogado de Flávio, né? Todo mundo, para lembrar aqui, a gente está falando daquela investigação que apura se houve ali um esquema de rachadinha. Qual é o tamanho da influência da prisão de Queiroz para esse movimento? A senhora falou, né? Retroceder do presidente. Eu falei isso com relação aos inquéritos, não com relação ao Fabrício Queiroz, tá? Sim, a minha pergunta é essa. Tem influência? Com relação ao Queiroz, eu desconheço, eu não acredito que tenha. E todo mundo, para quem é o pessoal da base do presidente, todo fala assim, investiguem logo, investiguem o Queiroz, investiguem todos que têm que ser investigados, porque nós queremos que tudo seja apurado, sem perseguição, mas que tudo seja apurado. Ô, deputado, e a senhora também foi uma ferrenha defensora ali da Lava Jato, cujo maior símbolo veio para o governo, Sérgio Moro, e saiu do governo atirando, né? Qual que é a leitura que a senhora tem? De certa maneira, a saída do Sérgio Moro enfraqueceu o discurso do presidente, o discurso da senhora também, na campanha de 2018, de defesa da corrupção? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o que a gente está vendo é que agora que o Sérgio Moro não está mais à frente do Ministério da Justiça, a Lava Jato está chegando onde não chegava antes, né? Está chegando ao PSDB, nós tivemos aí agora a denúncia do Alckmin, do Serra. Então, a Lava Jato está se expandindo agora com a saída do Moro. O Moro, para mim, foi lamentavelmente uma surpresa muito desagradável, que nutri uma grande admiração, uma profunda admiração por esse homem, né? Lamentavelmente, hoje eu vejo que, na minha ideia, ele já entrou no governo com um propósito de fazer política. Hoje ele está aí, né? Possivelmente candidato. E ainda que não fosse tudo isso, Caio, a pessoa não pode sair de um governo de uma forma tão deselegante como ele saiu, sabe? Atirando no presidente, chamando uma coletiva antes mesmo de falar com o presidente. Foi muito feio o que ele fez, foi desastroso. E ainda teve aquela cena lá da deputada Carla Zambelli, de quem ele tinha sido padrinho de casamento, dele colocar o tweet, botar no Jornal Nacional, na Globo, sendo que isso aí até rendeu para a deputada, acho que um inquérito, notícia-crime, alguma coisa aí junto ao Supremo, não sei como é que está isso. Mas eu acho que a população viu e se desencantou. Não é à toa que a popularidade do ex-ministro Sérgio Moro está caindo a cada dia. Deputada, permita-me voltar no tema do Queiroz, porque nesse caso a gente já tem ali um tempo de investigação e a gente tem alguns achados, né, dos investigadores nesse caso. A senhora mesmo lembrou aqui seu histórico, né, procuradora. Essa posição de falar que se investigue, ela é muito comum, corretíssima inclusive, né, mas é muito comum, né, quando algum político vê ali seus aliados alvo de algum tipo de questionamento. O que a gente tem aqui nesse caso? Vou citar alguns elementos que já vieram à tona. A gente tem uma movimentação frenética ali nas contas de Fabrício Queiroz, depósitos de salários de pessoas que estavam lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, ali evidências de que Queiroz custeava algumas despesas pessoais de Flávio, tem aquele cheque que foi, né, repassado de Queiroz para agora a primeira-dama Michele Bolsonaro. Nada do que a senhora viu até agora lhe causa estranheza? A senhora não vê nenhum problema nessas informações que temos até agora? Não, porque esses casos todos, esse caso do Queiroz, não se aplica ao presidente Bolsonaro. Tá? Se aplica alguém ao Flávio Bolsonaro, é o Flávio. O Flávio não é o presidente da República. Ele é o filho do presidente. Aliás, exatamente por isso é que o caso dele fica tão em voga, sendo que o dos demais que tem rachadinha até de quase 45 vezes, 50 vezes mais em volume, em questão de dinheiro que ele, ninguém toca nesse assunto, investigação não vai para frente. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não me envolvo muito nesse caso aí do Queiroz, o que eu posso fazer é dizer o que eu estou dizendo e esperar que se investigue, né? Mas uma coisa eu tenho convicção, o presidente Bolsonaro é um homem honesto, é um homem honrado e no gabinete dele nunca teve notícia de rachadinha. A senhora tem essa mesma convicção em relação ao senador Flávio Bolsonaro? Olha, eu com relação ao Flávio, eu fico esperando que se avancem nas investigações. Eu já perguntei para ele, né, se havia algum envolvimento de rachadinha, ele me garantiu que não. Então eu digo, vamos aguardar as investigações. Deputada, a senhora acha que no decorrer do governo o presidente Jair Bolsonaro passou a ouvir e a privilegiar muito mais os conselhos dos generais do Palácio, dos generais do governo, do que os conselhos dos chamados, né, da chamada ala ideológica olavista?
Eu acho que o presidente sempre gostou de ouvir os militares. A gente nota que ele se sente muito confortável entre os militares. É o meio de onde ele veio, eu creio que é onde ele se sente mais confortável. E o que a senhora acha dos generais do Palácio? Porque eu sei que nesse episódio da destituição da senhora, inclusive, teve ali um rumor, uma avaliação de que partiu dos generais essa decisão, mais especificamente do ministro Luiz Eduardo Ramos, que é quem coordena a articulação política. O que eu posso comentar? Se ele avaliou que eu deveria sair, eu saí, eu fui saída, tá? Eu já disse que para mim segue o jogo, isso não abala a minha confiança no presidente Bolsonaro. E quem sou eu para dizer quem que ele deve ouvir? É ele que deve saber. Eu converso com ele, converso bastante com ele, dou os meus pitacos às vezes, mas é ele que é o presidente, é ele que decide. Então isso de ouvir é uma questão muito de confiança, Caio. Ele ouve, ele avalia, mas uma coisa eu sei, no final ele decide por ele mesmo. Deputada, o presidente já falou algumas vezes, falou até recentemente de novo que não quer se meter nas eleições municipais. A gente tem eleição esse ano. A senhora entende que essa é a melhor decisão ou não seria o momento do bolsonarismo, vou chamar assim, né? Porque a Aliança pelo Brasil não ficou pronta, então o presidente nesse momento não tem um partido para chamar de seu, mas que o bolsonarismo também não se engajasse e também se reforçasse nas urnas? O presidente, claro, ele está na política há muito mais tempo do que eu. Sou uma pessoa nova nesse meio, mas eu tenho a impressão que esse era um momento da gente trabalhar muito para encher de conservador nos municípios, como vereadores, como prefeitos, porque eu acredito que é na base que você começa a fazer a mudança, sabe? Então, eu lamento profundamente que a gente não tenha o Aliança pronto, que a gente não possa ter um partido para abrigar as pessoas. Eu acho que isso vai trazer prejuízo, sim. O presidente vê de forma diferente, mas eu acho que tem muito a ver com a experiência pessoal dele de ter sofrido muita traição. Ele apoiou pessoas, colocou a imagem dele atrelada a pessoas que o traíram de forma muito feia, muito violenta. Então, o que eu ouço ele falar é que ele não quer apoiar uma pessoa para depois ser traído novamente. Então, eu acho que tem um pouco assim de ferida aberta que ainda não cicatrizou nessa opção dele de não se envolver nas eleições municipais. E acho que se a gente tivesse um partido e pudesse trabalhar firme nisso, a gente sairia ganhando muito mais. Deputada, o escritor Olavo de Carvalho, que eu sei que a senhora é admiradora, estava certo? Ou o processo todo que a gente vem vendo de pacificação política do presidente Jair Bolsonaro mostra que Olavo de Carvalho estava errado? O Olavo está certo em muita coisa, em outras ele erra também, né, como toda pessoa. E ele mesmo fala que o jogo dele, o campo dele é o da filosofia. Ele fala, eu não entendo de política. Ele fala isso, eu entendo de filosofia. Então, ele fala, no âmbito político, ele fala as coisas que ele vê, que ele aprendeu lendo, né, conhecendo profundamente como é que é o comunismo, como é a estrutura de um partido comunista. Então, ele despertou uma nação. Ele mostrou para a gente, né, o que estava acontecendo no Brasil e o pior, ele mostrou o que iria acontecer no Brasil, porque ele falou 15 anos atrás o que está acontecendo hoje. Agora, tem coisas que ele fala das quais eu discordo, outras eu concordo, né, mas eu não vou ficar aqui avaliando, até porque ele tem um conhecimento muito maior do que o meu. Deputada, eu queria trazer, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas não queria deixar de trazer o tema da pandemia, né? Porque a gente está vivendo esse momento muito delicado. Esses últimos meses a gente teve, digamos, vários momentos para trazer o aspecto político, mas o embate entre o presidente e governadores, o presidente contrariado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, usa muito essa decisão para dizer que tem pouco manejo, né, na condução dessa crise. Agora, a gente chega a esse número em andamento, mas essa marca trágica, mais de 80 mil mortos, e a gente ainda não sabe até onde a gente vai chegar. E no início dessa crise, a gente teve justamente um embate entre o presidente e seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que acabou depois sendo demitido. Mandetta fazendo ali projeções, né, estimativas de que a crise seria de fato muito grande. O presidente Jair Bolsonaro dizendo que havia uma histeria. O presidente errou em menosprezar o tamanho da crise que se avizinhava? Renata, ninguém sabia com o que nós estávamos lidando. Então, todo mundo vai errar.
Cientistas estão errando, médicos estão errando, governadores estão errando, o presidente pode ter errado também em algumas coisas, mas o certo é que nós estamos aprendendo com isso e se a ciência está avançando, até hoje eu estava lendo que uma boa parte da população, ela é imune ao vírus, tá? Saiu uma pesquisa, eu estava conversando com o meu médico infectologista, e ele falou que eles não sabem muito bem ainda quanto, mas talvez uns 20% da população seja imune. E o que está acontecendo é que a gente está lidando com uma coisa nova, mas tem uma coisa que é antiga, que são os princípios e garantias individuais, né, de liberdade, de direitos individuais. E nesse estamos errando feio, estamos violando a Constituição. Quando eu digo estamos, estou falando de governadores, prefeitos. A única autoridade que não está fazendo isso é o presidente Bolsonaro. Tá? Agora, por quê? Com Desculpa, relação... deputada, por quê? Porque nós estamos vendo aí prefeitos e governadores mandando prender pessoas na praia, usando de violência, entrando na casa das pessoas para ver se estão de máscara ou não. Então, assim, situações terríveis. Trancando loja, passando cadeado, deixando pessoas desesperadas, implorando para trabalhar. Então, assim, a gente sabe que a pandemia é algo muito ruim, Pessoas estão morrendo, isso é triste, mas pessoas estão morrendo também do coração por não estarem indo aos hospitais. Aqui no DF aumentou em mais de 30% o número de mortes em casa, por causa de pessoas, eu conheço inclusive uma, que passou mal, começou a se sentir mal e ficou com medo de ir ao hospital para não se contaminar e morreu em casa. Então, assim, é complicado, mas certamente só no futuro nós saberemos exatamente onde erramos, onde acertamos, tá? Mas o presidente, ele vem tentando acertar. Governadores e prefeitos, muitos podem tentar acertar também, mas alguns estão fazendo isso às custas de direitos e garantias individuais que estão previstas na Constituição, direito de ir e vir, direito à liberdade, que só poderiam ser mitigados mediante uma declaração de estado de emergência ou estado de sítio privativo do presidente da República. Então, eu, sinceramente, essa decisão do Supremo de dizer que cabe a prefeitos e a governadores tomarem as decisões, nem o próprio Supremo cumpre, porque hoje a gente viu aí você tem um prefeito que manda abrir, o Supremo manda fechar. Mas o Supremo não diz que é o prefeito que sabe? Aí você tem um prefeito que manda abrir, o governador manda fechar. Aí o Supremo decide que é o governador que manda. Mas a decisão não era que em cada cidade é que o prefeito tem como avaliar melhor? Deputada, então mas está tudo muito confuso. Qual seria o melhor encaminhamento? Porque o custo da inação também pode ser a vida, né? E a gente está falando de muitas vidas perdidas. Estamos falando de milhares de vidas perdidas. Renata, certamente eu não sou a pessoa para dizer qual é o melhor caminho. Eu não sei porque ninguém sabe. Quando a senhora avalia as medidas de restrição, a senhora diz que é inadequado. Não, né? O que eu digo é que eu não concordo com violações a direitos e garantias individuais. Por exemplo, aqui no DF, o governador mandou fechar, mas ele não violou direito e garantia individual de ninguém, não mandou prender ninguém, não teve polícia prendendo pessoa na rua, algemando. Aqui no DF, graças a Deus, não teve isso. Então, eu, inclusive, tenho dito que não pode Ministério Público, não pode juiz desfazer a ordem do governador. É o governador que recebeu um mandato para dizer aqui no DF como é que ele vai gerir a cidade e a vida das pessoas, né? Então, eu posso até não concordar com o governador, mas o poder é dele. O povo delegou a ele. O que eu não... Agora, se o governador violasse direitos e garantias individuais, eu me oporia. Então, veja bem, Renata, eu não estou dizendo se deve abrir, se deve fechar. Tá? Eu estou dizendo que você não pode violar a liberdade das pessoas, direitos e garantias que estão na Constituição e em pactos internacionais de direitos humanos para serem usados em momento de crise. Porque quando está tudo bem, você não precisa invocar direitos e garantias. Se não tem ninguém te prendendo, se está tudo certo, a vida caminha tranquilamente, é que nem um contrato. Você só invoca o contrato quando a relação entre os contratantes deu problema. Enquanto não dá problema, você não precisa invocar o contrato.
da mesma forma, enquanto não tem crise, funciona bem. É na crise que o artigo da Constituição, que fala que somente mediante declaração de estado de defesa ou de sítio que garantias podem ser mitigadas, que isso tem que ser usado. Deputada, eu queria fazer a última pergunta para a senhora, porque o nosso tempo esgotou. A senhora aqui passou uma hora praticamente fazendo ali, reforçando, né, a sua defesa do presidente Jair Bolsonaro, do governo do presidente Jair Bolsonaro, a despeito da senhora ter sido destituída da forma como foi destituída da vice-liderança do governo na Câmara. Minha pergunta, eu queria uma resposta bem breve, porque o nosso tempo está acabando. A senhora estará com Bolsonaro até o fim? Até o fim, Caio. Se não acontecer alguma coisa muito surpreendente, digamos que o presidente Bolsonaro cometesse um crime, eu poderia ir lá, né, conversar com ele, tentar entender o que aconteceu, mas eu não eu não apoiaria isso, tá? Eu não apoio crime nenhum. Mas como ele não fez isso até hoje, e eu acredito que ele não vai fazer, eu afirmo aqui que estarei com o presidente ali ao lado dele até o fim e o recomeço. Obrigado, viu, deputado, por sua participação aqui no Ponto. Eu que agradeço.